Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Pastor Márcio Silva, passando aqui nesta tarde para deixar uma palavra de Deus, uma meditação para o teu coração. Deus abençoe teu dia, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe este dia de hoje. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que está aqui conosco nesta live. Deus abençoe o irmão Davi, amém? Davi Sutil, Deus abençoe meu amigo. Glórias seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, nesta tarde eu quero trazer uma meditação de Deus para a tua vida, uma palavra que falou muito ao meu coração. Eu estou meditando uma semana nesta palavra que se encontra em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, e o versículo de número 30. Lembrando que a Bíblia ela é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus e não é feita somente para ser lido, e sim também para ser meditado. Existem momentos que eu pego um versículo da Bíblia, uma passagem, eu fico uma semana meditando nesta passagem e o Espírito Santo me alimenta uma semana, como este versículo aqui que nós vamos ler, que nós vamos analisar, que nós vamos comentar nesta tarde de hoje. Pois bem, para quem não me conhece, eu sou o pastor Márcio Silva. Quero louvar a Deus por você estar participando aqui da minha live. Se você ainda não me segue, me siga aí para que você sempre venha estar atento quando a gente estiver ao vivo, online, ou quando a gente postar alguns vídeos, amém? Lucas, capítulo 10, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo de número 30, veja o que diz a palavra do Senhor. Respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e o espancando, retiraram-se, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo também, um levita chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para a sua estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiro e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e o que demais gastares te pagarei quando eu voltar. Até aqui, meus irmãos, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Pois bem, meus irmãos, estamos perante a palavra do Senhor, aqui na passagem do bom samaritano. Nós sabemos que esta conversa, ela se inicia através de Jesus com um doutor da lei. Quem foi o doutor da lei? Ou quem era os doutores da lei? Os doutores da lei, na época de Jesus, eles eram também chamados de escribas, responsável por copiar, né, a Torá, a Bíblia Sagrada na época do Senhor Jesus, e está passando para o povo. O que me chama a atenção é saber que este doutor da lei, ele levanta uma pergunta para o Senhor Jesus, dizendo, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Esta pergunta, irmão, todos deveriam fazer. Todo ser humano precisa se preocupar com a vida eterna. Sabemos que existe uma eternidade, céu, inferno. Sabemos que existe uma vida após a morte. Sabemos que o nosso plano um dia aqui na Terra termina, mas no mundo espiritual ele continua. E esse doutor da lei, ele se preocupou e perguntou para o Senhor Jesus o que ele teria que fazer para herdar a vida eterna. Pois bem, o Senhor disse para ele, o que está escrito na lei? Afinal, ele conhecia a lei. As leis de Moisés eram aproximadamente 633 leis.
E aí foi resumida para 10 na época de Jesus. Jesus resumiu em 2: amará o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E respondendo Jesus esta pergunta para ele, ele disse: quem é o meu próximo? E o Senhor Jesus respondeu para ele quem era o seu próximo. Jesus disse: descia o homem de Jerusalém para Jericó. Nós sabemos que a descida de Jerusalém para Jericó era uma descida muito íngreme, entre 24 a 29 quilômetros aproximadamente, segundo os estudiosos. Porém, nesta descida íngreme, ela é conhecida lá em Josué, no capítulo 15, verso 7, e também Josué 18, 17, como o Vale do Adumim, ou seja, o caminho sangrento. Essa estrada ela fica nas adjacências da Judéia, do Jordão, e ali, irmãos, aconteciam muitos assaltos. O Dr. Herbert Luckett, escritor do livro Todas as Parábolas, também da CPAD, descreve este caminho como a estrada sangrenta, o caminho da morte, o Vale do Adumim. O interessante é que este homem ele desce de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, a cidade da paz. Jerusalém, a cidade das oportunidades. Jerusalém, a cidade onde era conhecido como Sião, a capital da adoração do Senhor Jesus. Por que eu desço de Jerusalém para ir para Jericó? Jericó, conhecida como a cidade amaldiçoada. Jericó, conhecida como a cidade onde iludia muitas pessoas, porque tinha 70 palmeiras, de Elim, tinha também ali uma grande venda de bálsamo, as fragrâncias que eram muito conhecidas naquele lugar. Quem não se lembra de Riel, os filhos de Riel de Betel, reconstruindo esta cidade, e ambos morreram porque foi dada uma ordem que ninguém poderia reconstruir nesta cidade. Pois bem, Jericó, a cidade amaldiçoada. Quem não se lembra também de Bartimeu, o cego de Jericó, o qual estava sem visão, Jericó. Quem não se lembra de Zaqueu, não é verdade? O grande cobrador de impostos, chefe dos publicanos, ali, que trabalhava na alfândega de Jericó. Então era uma cidade da oportunidade. Porém, Jerusalém, a cidade espiritual. Jerusalém, a cidade onde tinha a presença do Senhor Jesus. Há momentos que eu tenho que ficar na posição que Deus determinou para ficar. Há momentos que eu tenho que descer, mas há momentos que eu tenho que buscar uma direção de Deus para saber se eu desço ou se eu permaneço. Claro que descer significa se humilhar. Descer significa, Pedro disse, humilhai-vos perante as potentes mãos de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Mas este homem, ele desce de Jerusalém para Jericó. E nessa trajetória ele cai na mão dos salteadores, como eu disse, uma cidade perigosa, um caminho doloroso, um caminho onde tinha assaltantes. Historiadores dizem que o Flávio Joséfo, ele diz que quando Herodes, ali presidia do governo ali, do Oriente ali, de Jerusalém, Israel, enfim, como Herodes estava ali no seu poderio, 40 a 80 homens foram mandados embora e eles assaltavam ali, nesta estrada de Jericó, porque é um local muito perigoso. Primeiro, o que me chama a atenção é saber que este homem, ele foi espancado, ele foi ferido e foi abandonado. Ferido, espancado e abandonado, ou seja, em coma, meio morto, diz a palavra de Deus. O que tem de pessoas, irmãos, nos dias de hoje, que estão na presença do Senhor, que sai de Jerusalém e desce para Jericó, para o lugar amaldiçoado, para o lugar onde não é a presença de Deus, para fazer a vontade da carne, para fazer a vontade do eu, para satisfazer os seus desejos pessoais. Sabemos que em João, capítulo 6, versículo 63, a Bíblia diz que a carne para nada se aproveita, mas é o Espírito que dá vida. Então, quantas pessoas estão em coma
espiritual, meio morto na presença do Senhor, porque se encontra entre Jerusalém e Jericó. Um dia está em Jerusalém, outro dia está em Jericó. Um dia está na presença de Deus, outro dia está na presença do mundo. Claro, somos do mundo, irmãos. Não temos que sair do mundo, que estamos no mundo. Só quando a gente morrer, a gente vai sair desse mundo. Mas eu falo do mundo sistemático, o mundo da soberba, o mundo do eu, o mundo do pecado, o mundo do orgulho, o mundo da avareza, o mundo do eu posso, eu tenho, eu faço. E não podemos agir desta forma. Por quê? Porque Jesus, ele quer te dar vida nesta tarde. Jesus, ele quer te dar vida neste dia. O que me chama a atenção é saber que esse homem ficou ali espancado, abandonado, ferido, totalmente desprezado naquele chão. Imagina, vamos trazer para o dia de hoje, eu sei que é uma parábola, o que são parábolas? Era uma forma de Jesus contar as verdades do céu, usando coisas da terra. Isto é parábola. Vamos trazer para o dia de hoje aquela vida exposta ao sol quente, aquela vida exposta ao calor do Oriente, aproximadamente 50 graus centígrados de manhã, hoje já está 60, né? E à noite 5 abaixo de zero. Assim é o deserto da Judéia, assim é o deserto de Jerusalém. E o que me chama a atenção é saber que esse homem foi abandonado. Quem sabe você está abandonado? Quem sabe você se encontra desprezado? Quem sabe você se encontra ferido, ferida, sozinho, sozinha? No Salmo 31, verso 12, o salmista diz: estou esquecido no coração deles, me sinto como morto, sou como um vaso quebrado. Primeira coisa que você aprende nesta tarde: você pode estar quebrado, mas o Senhor Jesus vai até o teu encontro. Você pode estar ferido, mas o bom samaritano, ele vai até a tua casa nesta tarde. Você pode estar ferido, abandonado, desprezado. Ora, afinal, a gente vive em um contexto onde para muitos você vale o que você tem, não o que você é. A lógica é você valer o que você é, teu caráter, tua índole, teus bastidores, né? A tua intimidade com Deus. Mas vivemos em uma época onde as pessoas nos medem pelas nossas casas, pelos nossos carros, estou falando até no plural, mas se você está na luta, se você está na prova, se você é aquele tipo de vaso, de pessoa que não pode retribuir a pessoa que vai te ajudar, muitos já não querem fazer este favor. Claro, eu não quero generalizar, irmãos, mas vivemos esta época do desprezo, do amor ao dinheiro, do desdém ao seu próximo, do não é da minha família, então não vou orar, não é o meu parente, então não vou interceder. Aqui, irmãos, fala da misericórdia, da empatia, da compaixão que devemos ter ao nosso semelhante. A parábola do bom samaritano aqui está explicando ao doutor da lei quem é o seu semelhante e quem é o seu próximo. O que me chama a atenção é saber que ocasionalmente desce pelo mesmo caminho o sacerdote. Quem é o sacerdote? Aquele responsável na época do Antigo Testamento de manter o fogo aceso no altar. Aquele que na época do Antigo Testamento responsável para manter a presença do Senhor diante dos santos da arca, o sumo sacerdote ou o sacerdote também. Ou seja, fazia os seus sacrifícios, mas via o seu semelhante e não lhe tocava o coração quando via alguém necessitado. É semelhante nos dias de hoje. Você tem condições de ajudar alguém com uma cesta básica, com um alimento, com uma oração, não é verdade? Com algo que a pessoa precisa, e você tem talvez em abundância, mas já não tem o prazer de contribuir com alegria, de contribuir na vida dessa pessoa de forma espontânea, com o espírito voluntário. Assim é o sacerdote. O sacerdote, ele passa por aquele lugar, vê o homem meio morto, caído, e ele passa de largo e não ajuda. Passa também o levita. Quem é o levita? Na época do Antigo Testamento, aquele responsável pela adoração no templo do Senhor. O responsável pelo turno no templo do Senhor. Lembra dos levitas no Antigo Testamento? O Emã, Jedutum, Asaf, que era bem conhecido, que era chefe de 4.000 vozes aproximadamente dos levitas. Pois bem, um
servia na casa do Senhor, mas quando saía, não praticava o que aprendeu na casa do Senhor, exercer misericórdia, não nos holofotes do altar, não nos holofotes do microfone na mão, mas nos bastidores aonde o olho do Senhor não pode ver. Mas nos bastidores aonde o olho do Senhor está ali presente nele. É fácil eu fazer as coisas ao olho do homem, não é verdade? Na plateia, no altar, no púlpito, no holofote, mas o Senhor quer que sejamos praticantes da sua palavra também nos bastidores, aonde o olho do homem não vai, mas o Senhor, Deus, ele vai. Aqui também fala de um culto público, não é verdade? Porque quando você ajuda no secreto, no público, o Senhor Deus te honra. Quando você ajuda alguém que não tem condições de te retribuir, os céus te recompensa, porque ajudar quem tem para retribuir é fácil. Ajudar quem tem para lhe dar de novo depois em troca é fácil. Agora, ajudar quem não tem condições, irmãos, é onde aumenta o teu galardão no céu. Esses dois elementos aqui, essas duas pessoas que tinham cargo na presença do Senhor, deveria ser grato a Deus. Primeiramente o sacerdote, porque poderia ser roubado pelo ladrão, mas não foi roubado. É a misericórdia de Deus. A mesma coisa o levita poderia ter sido espancado também pelos ladrões, mas não foi espancado porque é a misericórdia de Deus. Porque, como lá em Jó, Deus não tirou a cerca. E se Deus tirar a cerca da minha vida como sacerdote? E se Deus tirar a cerca da minha vida como levita? E se Deus decidir permitir com que o ladrão que vem roubar, matar e destruir invada a minha casa? Pois bem, irmãos, essas duas almas deveriam ser gratas ao Senhor. Percebeu? Reclamamos demais, murmuramos demais, muitas das vezes, choramos de barriga cheia, sabendo que tem pessoas pior do que a gente, feridas, meio mortos, em coma, espiritualmente, que precisam ter um encontro com o bom samaritano, que precisam ter um encontro com o Senhor Jesus. Este dia estamos meditando em Lucas, no capítulo 10, no versículo de número 30. Obrigado aí você que tem compartilhado a nossa live, obrigado aí você que tem passado comigo, obrigado você que tem curtido, Deus te abençoe, irmão. Amém? Deus te guarde nesta tarde, glória a Deus, aleluia. Pois bem, ferido, abandonado, desprezado, deixado de lado, ali, ao acaso, passa também o bom samaritano que ia de viagem. E nós sabemos que esta palavra de Lucas 10:30 do bom samaritano, aqui fala da presença de Jesus, o viajante que veio lá da glória, o estrangeiro que veio do céu. Jesus, ele nunca foi da terra. Uma vez, um ateu perguntou: se o teu Deus é Deus, por que então que ele não desce do céu para a terra e vem salvar o seu povo? Ele fez isso, porém o mundo rejeitou. Ele fez isso, porém o mundo o crucificou. Ele fez isso, seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Porém o mundo o desprezou, mas eu e você o aceitamos e hoje pregamos ele para os necessitados. Veio para o que era seus e os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de chamarem filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você, talvez nesta tarde, está ferido, caído. Ei, profetizo que nesta tarde o bom samaritano, Jesus Cristo de Nazaré, está secando as tuas feridas, visitando as tuas feridas, irmã Maria, Patrícia Maria, visitando os porões da tua alma, sarando, aleluia, essas feridas internas. Por quê? Enquanto muitos que deveriam ajudar não ajudaram, enquanto o sacerdote, o levita, aqueles que tinham ali a obrigação de ajudar, porque tinham acabado de sair da presença do Senhor, passa de largo, atravessa para o outro lado da rua e despreza aquela alma, o bom samaritano apareceu na hora certa, no momento certo, no dia certo, e chegou aos pés daquela alma ferida e se aproximou, se moveu de íntima compaixão. Oh glória, Jesus é aquele que tem compaixão da tua vida. Jesus é aquele que tem compaixão da tua alma. Jesus é aquele que tem misericórdia, irmão, de você. Ei, Jesus está te vendo. Jesus está te observando.
Jesus, ele está te esperando naquele canto de adoração. Jesus, ele quer mudar a tua história. Jesus não perdeu o controle do teu barco, ele continua no controle do teu barco, ele continua no controle da tua vida. Ei, ele está te vendo ferido, ele está te vendo ferida, ele está te vendo machucado, ele está te vendo abandonada, ele está te vendo desprezada. Tem pessoas aqui abandonado, tem pessoas aqui se sentindo desprezadas, né, pelos seus familiares. Tem pessoas aqui nesta tarde que entrou aqui nesta live, não foi em vão, foi o próprio Espírito Santo que te colocou aqui nesta tarde para ouvir esta palavra, para dizer: quando todos se vão, Jesus ele fica. Quando os amigos se vão, Jesus ele fica. Quando as pessoas se vão, Jesus é o único que permanece olhando para a tua causa, julgando a tua causa, cuidando das tuas feridas, sarando, né, os teus machucados e alimentando e acalentando a tua alma. Receba força nessa tarde do Senhor Jesus. Receba vigor nesta tarde do Senhor Jesus. Talvez você entrou nesta live, está sofrendo de algum tipo de dor. Eu profetizo a cura nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Receba a cura, receba livre na tua casa. Talvez você está me assistindo de cima de uma cama, uma pessoa acamada. Ei, seja restaurado nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Talvez você me ouve e está com a sua dispensa de alimento vazia. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, como servo do Senhor, que o bom samaritano ele passa na tua casa, ele conhece o teu endereço e ele vai incomodar alguém para lhe ajudar. Ele vai incomodar alguém para lhe ajudar. Pessoas que outrora você ajudou e hoje se esqueceu de você. O homem se esquece, mas Deus não se esquece. Isaías 49, 15 e 16. Poderá a mãe que amamenta o seu filho se esquecer deste, mas o Senhor, todavia, nunca vai se esquecer de você, porque o teu nome está escrito nas palmas da mão de Deus. Então o Senhor, ele não abre mão de você. Você tem um chamado, você tem um Deus, você tem um Pai. Assim te diz o Senhor nesta tarde: eu sou o teu Pai. Eu sou o teu socorro. Eu sou o que te guardo. Eu sou o que te protejo. Eu sou o que entro na tua causa. Eu sou o teu defensor. Eu sou o teu alimentador. Eu sou o teu pão, pão da vida. Eu sou a água do deserto que mata a tua sede. Ei, alai, açúcar, mei, faixe, barrome, afaiaçá. Talvez você está ferida nesta tarde, esperando a ajuda de pessoas nesta tarde. Ei, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai entrar com providência no que você necessita. Deus vai entrar com providência naquilo que você precisa, porque Ele se aproxima de você nesta noite e coloca azeite nas tuas feridas. Lucas capítulo 10, versículo 34. E aproximou-se do homem ferido, caído, colocou azeite nas suas feridas e aplicou também vinho. Azeite fala da unção, vinho fala de alegria, azeite fala da presença do Espírito Santo de Deus. O vinho é antisséptico, é colocado nas feridas para que o machucado não venha inflamar. Percebeu como o Senhor se preocupa com os teus machucados? E pondo sobre a sua cavalgadura, ou seja, o bom samaritano, que aqui representa Jesus, colocou aquele homem, eu não sei se no seu burrinho, eu não sei se na sua mula, eu não sei se no seu cavalo, mas a verdade é, enquanto muitos desprezou este homem, Jesus colocou ele de lado, em cima ali, né? Vamos supor que é de um cavalo, e disse: eu entro na tua guerra hoje, meu filho. Eu entro na tua guerra hoje, minha filha. Eu entro nesta batalha contigo hoje, meu filho. Eu entro nesta batalha contigo hoje, minha filha. Você não está só. Aleluia. Você tem um Deus. Você tem um Pai. Jesus hoje entra na tua guerra. Jesus hoje entra na tua batalha. Jesus hoje entra neste quarto de guerra onde você está guerreando, talvez sozinho, ferido, talvez com depressão, talvez com a alma ferida, um estado de tristeza profundo, sem forças para se levantar. Receba força na tua alma hoje, mulher. Receba força na tua alma hoje, homem, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Receba vigor do Senhor sobre a tua vida nesta tarde. Seja curado desta doença psicossomática, depressão na tua alma. Jesus está curando pessoas nesta tarde de ansiedade, depressão,
síndrome do pânico, síndrome de esgotamento, que é isso? Síndrome do Burnout. A pessoa trabalha, ajuda, trabalha, faz para isso, faz para aquilo, faz para um, faz para outro, mas quando é para as pessoas fazer para você, você fica abandonado e você está esgotado. Receba a força dessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Seja renovada com a presença do Espírito Santo de Deus agora. Seja tocada agora, seja restaurada agora. Receba a força do Senhor Jesus agora. Olha Deus entrando na tua casa, olha Deus entrando na tua peleja, olha Deus entrando na tua guerra, olha o barulho de espada do Senhor Jesus aí neste quarto, jogando por terra todos os demônios, quebrando todas as obras de bruxaria, desfazendo todas as obras de macumbaria. Jesus está entrando neste quarto hoje, está dizendo: levanta-te, vai para o culto às 19 horas, 19h30, porque eu tenho resposta para a tua vida, eu tenho renovo para a tua vida, eu tenho restauração para a tua vida. Oh, aleluia! Eu estou sentindo a presença do Senhor Jesus aqui, irmãos, na minha casa. Sinta a presença do Senhor Jesus aí na tua casa. Deus abençoe, irmã Patrícia Marta. Oh, glória a Deus. Deus abençoe, filha. Obrigado pelo respeito e pela consideração. Aleluia! Pois bem, irmão, Jesus hoje te coloca na sua cavalgadura. Pode ser que os homens se esqueceu de você. Pode ser que o ministério se esqueceu de você. Pode ser que até a tua liderança se esqueceu de você. Mas Jesus está dizendo: eu não me esqueço de ti. Eu sei da onde eu te tirei. Eu te conheço nos bastidores do anonimato do teu quarto escuro. Ah, se travesseiro falasse. Ah, se o quarto escuro falasse. Jesus está dizendo: hoje eu cuido da tua alma, hoje eu cuido da tua vida. Não vai terminar como você pensa, mas vai terminar com alegria, vai terminar com a unção do Senhor. E o que me chama a atenção, irmãos, é saber que o Senhor colocou a alma na sua cavalgadura, em cima do seu cavalo, da sua mula, enfim, do seu burrinho, porque Jesus se preocupa com você. Enquanto muitos esperavam vir ali pessoas, veja que interessante, pessoas que tinham poder aquisitivo, talvez chegar ali numa carruagem egípcia, né, numa carruagem ali israelita, enfim, ele chega de modo simples, ele chega de modo humilde. A tua ajuda vai vir de onde você menos imagina. O teu socorro vai vir de quem você menos imagina. Sabia que tem pessoas que têm um desejo de te ajudar, que não tem condições? Deus vai dar condições para essa pessoa te ajudar. Deus vai fazer pessoas perder o sono de madrugada, não para ter insônia, mas para lembrar do teu nome, bater no teu endereço e dizer: o meu Deus mandou eu te ajudar. O meu Deus tocou no meu coração e eu recebi uma vitória, e eu quero dividir com você esta bênção. Eu quero dividir com você esta vitória. Pega, toma posse, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O meu Deus está dizendo: vou eu abençoar pessoas, vou eu julgar causa, vou eu assinar causas na justiça para alguém lembrar do teu nome. Pessoas que você ajudou outrora, pessoas que estavam na prova, na lama, no fundo do poço, lá embaixo, nos porões da provação, você ajudou. Hoje a pessoa está na bênção e se esqueceu de você. Deus vai fazer essa pessoa perder o sono e vai lembrar de você. Isso mesmo, assim como na história de Amã, lá de Esther, Mardoqueu, Mordecai, enfim, Deus vai fazer alguém perder o sono, para lhe ajudar, porque o Senhor sabe de onde ele te tirou. E ao colocar esta alma na cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele, e deu ao hospedeiro, ali o que tinha que pagar, e disse: tudo mais que ele ficar devendo, quando eu voltar, eu vou te pagar. Jesus está voltando, igreja. Esta palavra aqui fala também da volta do Senhor Jesus. Ai dos líderes que não se preocupam com as ovelhas, vou falar, Jesus. Ai dos líderes que não se preocupam com as almas. Porque aqui a estalagem, hospedaria, simboliza a igreja, onde a alma ferida é colocada, não é verdade? Aonde os líderes precisam cuidar, pastores, apóstolos, bispos, missionários, presbíteros, evangelistas, são levantados, em alguns lugares diáconos também, capacitados, são levantados para cuidar de alma.
e muitas das vezes não cuida da alma do jeito que deveria cuidar. Não exerce a misericórdia, estamos falando de misericórdia. Não exerce a compaixão, estamos falando de compaixão. Não exerce a empatia, estamos falando de empatia. Jesus disse, cuida dele, porque quando eu voltar, eu vou te pegar. O dia de acerto de conta, irmãos, está chegando. O dia do acerto de conta está chegando. Pode ver que alguns vídeos aí na internet, alguns líderes estão pregando, estão morrendo em cima do altar. Está no pecado? Não sei. Deus está arrebatando? Também não sei. O segredo é estar em ordem com o Senhor. Porque eu corro esse risco de estar pregando a palavra de Deus e ser arrebatado acima do altar. E que privilégio, hein? Ser arrebatado pregando a palavra do Senhor. Então se prepare porque esse dia está chegando. Vocês podem ver que está viralizando na internet. A figura de uma missionária sendo arrebatada, aquele cantor que foi arrebatado, tem uns 3 ou 4 pastores que pregando foi arrebatado. Ei, pastor, coloca a tua casa em ordem. Ei, obreiro, coloca a tua casa em ordem. Ei, pastor Márcio, coloca a tua casa em ordem. A palavra é para todos, irmãos, porque o dia de acerto de conta do Senhor está chegando. Aleluia. E o Senhor disse que quando houvesse esse tempo, dos finais do tempo, das dores, da igreja do Senhor Jesus prestes a ser arrebatada, quem matasse um dos servos do Senhor faria um favor ao Senhor. Então o próprio Deus está arrancando alguns obreiros aqui na terra para levar com ele. Outros o Senhor está ferindo, matando, para que não perca, porque tem pessoas que Deus salva, Deus arranca do lamaçal do pecado, Deus arranca da mão dos ladrões salteadores, aí lá na frente vai se desviar. Então Deus prefere matar, levar, para que a sua alma não venha perecer no inferno. Lembra Mateus 10, 28? Não tema o homem, mas tema o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que tem o poder de matar. E quando matar uma alma, tem o poder de fazer essa alma perecer no inferno. Claro, e ser também absorvida no céu de glória. Existe o céu, existe o inferno, a vida eterna existe, a decisão é nossa, há caminhos, e para o homem parece ser bom, mas o Senhor pesa ao final deles. Aleluia. Então, irmãos, nesta parábola do bom samaritano, Jesus ensina o amor. Existe 4 tipos de amor. O primeiro amor que existe é o amor eros, que é o amor carnal, que é o amor de um casal. O segundo tipo de amor é o amor storge, que é o amor de pai para com filho, é o amor familiar. O terceiro tipo de amor é o amor philos, o amor fraternal, o amor amigo. E o quarto tipo de amor é o amor ágape, é o amor de Deus. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não venha perecer. Perecer aonde? No inferno, mas venha ter a vida eterna. O inferno não é feito para pecadores, mas sim para pecadores não arrependidos, porque Jesus veio perdoar os nossos pecados. Jesus veio nos purificar com o teu sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, mas para que isso aconteça, precisamos nos arrepender. Precisamos buscar a presença do Senhor. Precisamos buscar, aleluia, a presença de Jesus Cristo de Nazaré. Pois bem, meus irmãos, esta é a palavra nesta tarde. Quem sabe você está nessa estrada, a estrada sangrenta, a estrada da vida, a estrada de Jerusalém para Jericó, a estrada que você percorre aí, indo para a igreja, indo para a casa do Senhor. Na verdade, somos peregrinos nesta terra, essa é a verdade, somos cidadãos do céu. Estamos na terra, mas não somos na terra. Nós viemos para este mundo só de passagem em busca de paz. E aonde está a paz? No Senhor Jesus. Isaías diz que ele é o príncipe da paz. Então decida andar com Jesus hoje. Decida receber o socorro do bom samaritano hoje. Decida receber a presença do Senhor Jesus hoje sobre a sua vida. Quem sabe você se encontra ferido, em coma, meio morto, desanimado. Jesus está dizendo: quer o socorro hoje? Eu te socorro, mas você precisa voltar ao caminho da adoração. Sai da descida de Jericó e sobe para a subida da igreja. Sai do caminho de Jericó e sobe para a presença do Senhor. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele quer salvar, ele quer te abençoar, ele quer restaurar a tua alma. Amém, meus irmãos? Guarde esta palavra. O tema desta pregação de hoje, no dia de sábado, é: ferido sim, morto não. Você pode estar ferido, mas não está morto. Você pode estar ferida, mas não está morta. Você pode estar endividado, cabisbaixo, na provação,
Mas o que são essas provações para o teu Deus? Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Põe os teus problemas nas mãos do Senhor e creia que o bom samaritano, neste dia de hoje, está indo em encontro com a tua vida e com a tua alma. Amém? Guarde esta palavra. Quero orar com você nesta noite. Quero orar com você. Quero louvar a Deus por você que esteve comigo. Passou aqui várias pessoas, né, nesta tarde. Eu louvo a Deus, irmãos. Aleluia. Obrigado a você que está me seguindo. Se você ainda não me segue, me siga aí no canal, para que você sempre venha ver as nossas lives, ver também na página os vídeos que a gente posta, não é verdade? Porque, irmãos, Deus, Ele é maravilhoso e Ele tocou no meu coração para que eu liberasse essa palavra para a tua vida nesta tarde. Amém? Põe a mão onde está doendo aí, põe a mão no coração. Se você está com alguma doença psicossomática, que é isso, pastor Márcio? Uma doença na alma, creia que Jesus, Ele visita o teu âmago, o teu íntimo nesta tarde. Amém? Ore comigo nesta tarde. Pai querido, Pai eterno, poderoso, doce Espírito Santo de Deus, quero abençoar, Senhor, esta pessoa, Senhor, que esteve comigo, Senhor, nesta live. Quero, Senhor Deus maravilhoso, te louvar, meu Pai, por essas pessoas que estão comigo, Senhor, nesta tarde, e ouvir a Tua palavra, e for abençoado com esta palavra. Cura, Senhor, o que está ferido. Sara, Senhor, o que está desanimado. Levanta, meu Pai, que está abatido pelo poder que é no Teu santo nome, Senhor. Que a Tua presença possa entrar nesta casa e restaurar tudo, Senhor, que está derrubado, que o Senhor venha levantar. Que o Senhor possa entrar com providência na vida, Pai, desta pessoa e abençoá-la de maneira sobrenatural, meu Pai. E quem sabe essa pessoa que entrou, meu Deus, se encontra ferida, desanimada, desamparada, visita o coração dela, Pai, dele, hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus te proteja, que a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você neste dia. Deus abençoe a irmã Patrícia Maria. Paz do Senhor, filha. Manda a paz para o meu amigo, diácono Ederaldo, homem de Deus, amigo aí de Diadema. Eu estou, irmãos, aqui falando com vocês diretamente da cidade de Sorocaba. Da onde você está falando? Coloca aí embaixo da onde você está falando. Atualmente estou morando aqui na cidade de Sorocaba, fazendo missões, na verdade, né? Já estou aqui há 4 anos. E o missionário, o pastor missionário, na verdade, não tem itinerário, né? Eu estava em Diadema, Deus disse, sai da tua terra, filho, da tua parentela, que eu vou te levar para uma cidade. E aqui estou, irmão, já há 4 anos, ganhando almas e auxiliando aqui na cidade de Sorocaba. Estamos aqui como copastor da Assembleia de Deus do Brás, né? Aqui na cidade de Sorocaba, pela misericórdia do Senhor, tudo é pela graça do Senhor, irmãos. E já vamos para 4 anos. E vendo, né, o que o Senhor Jesus ele tem para nós aqui nesta cidade, não sei até quando. Amém? Mas eu mando a paz e um abraço a todos aí da cidade de Diadema. Deus te abençoe, Deus te guarde. Em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém? Paz do Senhor a todos.